Saudações, turma! Beleza? Essa é a parte 3 das aulas de revisão. Nessa aula, eu continuo falando sobre regras de sinais, só que agora serão as regras de operações como multiplicação e divisão. Vou mostrar qual é o sinal, do resultado da multiplicação entre dois números positivos, dois números negativos, ou um negativo e um positivo, ou um positivo e um negativo, tanto para multiplicação quanto para divisão. Resolvo alguns exemplos de exercícios e, como é de costume, deixo alguns propósitos no final. Prestem bastante atenção nos detalhes, hein? E qualquer coisa já sabe, né? É só perguntar. Bons estudos, boa aula e vamos lá! Bem, agora vamos falar sobre as regras de sinais para multiplicação e para divisão, tá bom? Na última aula a gente aprendeu as regras de sinais para adição, né, onde a gente fez uma analogia entre o número positivo e um pagamento, o número negativo e uma dívida, e a gente viu que pagamento com pagamento dá pagamento, ou seja, mais com mais dá mais, dívida com dívida dá dívida, ou seja, menos com menos dá menos, e que pagamento com dívida ou dívida com pagamento, que seria mais com menos ou menos com mais, que depende de quem é maior e quem é menor. No caso, se o pagamento for maior que a dívida, o resultado é positivo. Se o pagamento for menor que a dívida, o resultado é negativo. O que significa olhar o módulo do número. Então, o módulo do número maior é o que determina o sinal do resultado da operação. Entendeu? Então, na prática é assim. Sinais iguais, você repete sinal e soma os números. Sinais diferentes, você subtrai os números e põe o sinal do número de maior módulo. Aqui já é a regra da multiplicação e a regra da divisão. Então, não vamos fazer analogia com pagamento e com dívida. É outra coisa agora, tá? Agora essa regra é diferente, não tem nada a ver com a primeira regra. Aqui o que nós vamos utilizar é a própria ideia mesmo de multiplicação, né? Que nada mais é do que uma adição de parcelas iguais. Então a gente sabe que um número é positivo multiplicado por um outro número positivo, o resultado tem que ser positivo. Isso é óbvio para a gente. Aqui, por exemplo, eu coloco 4 vezes 5 é igual a 5 mais 5 mais 5 mais 5. Então, são 4 parcelas iguais a 5. Isso é o significado de 4 vezes 5, pelo menos quando se trata de números inteiros, né? Então, 4 vezes 5 é igual a 5 mais 5 mais 5 mais 5. Então, vai dar igual a 20, que é um número positivo. Então, saber que na multiplicação mais com mais é igual a mais, não tem dúvida nenhuma. O que a gente vai observar é menos com mais com menos e menos com menos. Para isso, a gente vai usar a própria ideia aqui da multiplicação, tá bom? De que uma multiplicação é uma adição com parcelas iguais. Então, aqui eu pergunto, quanto vale 3 vezes menos 2? 3 vezes menos 2, né, é igual a soma de 3 parcelas iguais a menos 2. Então, 3 vezes menos 2 é igual a menos 2 mais menos 2 mais menos 2. Daí a gente tem que lembrar da última aula, né, onde a gente viu que soma de números negativos é igual a negativo. Então, aqui eu tenho menos 2 mais menos 2 mais menos 2. São 3 números negativos. Então, o resultado tem que ser negativo. Tá? Então, menos 2 é como se eu tivesse 3 dívidas, né? Cada uma de 2. Então, uma dívida de 2, outra dívida de 2, outra dívida de 2, dá uma dívida de 6. Então, menos 2 mais menos 2 mais menos 2 é igual a menos 6. Conclusão, 3 vezes menos 2 é igual a menos 6. Na primeira aula, a gente aprendeu que a operação de multiplicação é comutativa. O que significa isso? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Se eu trocar a ordem, tá, na multiplicação dos fatores, eu vou ter o mesmo resultado. Então, 3 vezes menos 2 é a mesma coisa que menos 2 vezes 3. É a mesma coisa. Se 3 vezes menos 2 dá menos 6, então menos 2 vezes 3 tem que dar menos 6 também. Ou seja, mais com menos ou menos com mais tem que dar menos. Então, na multiplicação, sinais diferentes sempre vai dar negativo, né? Porque sinais diferentes seria o quê? Mais com menos ou menos com mais. Então, sempre vai dar negativo. Então, já chegamos aqui numa conclusão interessante, né? Que se for mais com mais, dá mais. Se for menos com mais ou mais com menos, tem que dar menos. Agora, só falta o quê? Menos com menos. Bem, intuitivamente, a gente imagina que tem que dar mais, né?
Porque a gente já teve dois resultados dando menos, não é isso? Que é mais com menos e menos com mais. E um resultado dando mais, que é mais com mais. Mas vamos tentar justificar o porquê. A nível de exemplo, vamos pegar esse produto aqui. Menos 5 vezes menos 8. Bem, a gente aprendeu que o produto de um número negativo por um número positivo, ou de um número positivo por um número negativo, tem como resultado um número negativo, né? Ou seja, na multiplicação, quando os sinais são diferentes, o resultado dá menos, dá um sinal de menos. Agora, o que a gente está tentando descobrir é quando os dois números são negativos, tá? A gente já intuiu que o resultado tem que ser positivo, mas vamos tentar justificar o porquê disso. Bem, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, é que menos 5 vezes menos 8 é o simétrico ou oposto de 5 vezes menos 8. Isso a gente aprendeu na primeira aula, quando eu defini o que era um número oposto ou simétrico. Então a gente aprendeu que o número oposto ou simétrico basta apenas você trocar o sinal. Então, por exemplo, o oposto de 5 é o menos 5, o oposto de 10 é o menos 10, o oposto de menos 7 é o 7. Então basta trocar o sinal. Se olhar para isso aqui tudo como um único número, né, e perceber que esse número tem um sinal de menos na frente, eu observo que esse daqui não tem um sinal de menos na frente. Ou seja, esse número e esse número, eles são simétricos, tá? Observe que aqui eu tenho 5 vezes menos 8 e aqui menos 5 vezes menos 8. Só que a gente aprendeu agora há pouco que 5 vezes menos 8 dá menos 40. Por quê que dá menos 40? Porque 5 vezes 8 é 40, né? E aqui eu tenho o 5 sendo positivo e o menos 8 sendo negativo, então mais com menos vai dar menos. 5 vezes menos 8 dá menos 40. Então isso significa que esse número aqui, que é igual a menos 40, é o oposto ou simétrico desse número aqui. Só que o simétrico de menos 40 é o 40, né? Porque a gente aprendeu que basta mudar o sinal e você acha o simétrico do número. Então, isso significa que o 40, que é o simétrico de menos 40, tá? Tem que ser igual a menos 5 vezes menos 8. Porque menos 5 vezes menos 8 é simétrico de menos 40. E o simétrico ou oposto de um número é único. Tá? Cada número tem um único oposto. Então, o simétrico de menos 5 vezes menos 8 é menos 40, e o simétrico de menos 40 é 40. Então, 40 tem que ser igual a menos 5 vezes menos 8. Entendeu? Então, o que a gente acabou de concluir? Que o produto de dois números negativos é um número positivo. Então, ficou assim. Sinais iguais, resultado positivo. Mais com mais é igual a mais e menos com menos é igual a mais. E sinais diferentes, resultado negativo. Menos com mais é igual a menos e mais com menos é igual a menos. Isso na multiplicação. E a gente mostra também que esses mesmos resultados também valem para a divisão. Ou seja, o raciocínio é o mesmo. Na divisão, números com sinais iguais, o resultado é positivo. E números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Ok? É uma regra que vale tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Vamos ver como que fica então o quadro de sinais. A gente pode observar logo de cara que é um quadro mais simples, né, do que o quadro de adição. Né? No caso aqui é o quadro da multiplicação e da divisão. Então, um quadrinho com as regrinhas de sinais, ele fica assim. Ó. Mais com mais é igual a mais. Menos com menos é igual a mais também. Mais com menos ou menos com mais dá igual a menos. Traduzindo, sinais iguais, resultado positivo. E a gente multiplica os números. Ou divide se for uma divisão. Sinais diferentes, resultado negativo. E a gente multiplica os números. Ou divide se for uma divisão. Então, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, são duas regras de sinais. Uma para adição e uma para multiplicação e divisão. Beleza? Então, agora a gente pode ver alguns exemplos aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho mais com mais é igual a mais. 3 vezes 5, 15. Né? Aqui a gente tem menos com mais é igual a menos. Menos 4 vezes 5, menos 20. Aqui a gente tem menos com menos é igual a mais. 8 vezes 2, 16.
Aqui a gente tem mais com menos é igual a menos. 7 vezes menos 5, menos 35. Aqui a gente tem 7 dividido para 7. Lembra que eu falei que a divisão, isso na primeira aula, eu poderia escrever dessa maneira, a divisão? É o de cima dividido pelo de baixo. Então aqui não tem nenhum sinal na frente, é positivo. Aqui não tem nenhum sinal na frente, é positivo. Então mais com mais é igual a mais. Então aqui vai dar 1. Beleza? Aqui, mais 100 dividido por mais 25, novamente, não tem sinal na frente, é positivo. 100 dividido por 25 dá igual a 4. Aqui, menos 40 dividido por menos 8, a regra para divisão é a mesma regra para multiplicação, tá bom? Então, sinais iguais é positivo. 40 dividido por 8 dá 5. Aqui, menos com mais dá menos, então menos 6. Aqui, mais com menos dá menos. 60 dividido para 30 dá 2, então menos 2. Aqui, menos com menos dá mais. 5 dividido para 5 dá 1, então 1 positivo. Ok? Agora aqui a gente vai tentar resolver essa expressão aí, tá bom? Observe que aí eu tenho multiplicação, tenho divisão, tenho sinais positivos, sinais negativos. O único detalhe que a gente precisa prestar atenção é na ordem de prioridade das operações, tá? Eu vou fazer uma videoaula onde nós vamos trabalhar melhor as expressões numéricas, tá? A prioridade das operações, trabalhar parênteses, colchetes, chaves, etc. Mas aqui é só um exemplozinho. Então, a única coisa que a gente precisa aqui é lembrar que primeiro a gente deve realizar as multiplicações e as divisões, para depois realizar as adições e subtrações. Então, é a prioridade que a gente vai respeitar aqui, beleza? Então, aqui, o que a gente vai fazer é realizar todas as multiplicações e todas as divisões. Então, vamos lá. 5 vezes menos 4 vezes menos 2, mais 2, menos 6 vezes 7, menos 3 vezes menos 5, mais menos 60 dividido por 12, é igual. Então, aqui eu repito 5. Então, menos 4 vezes menos 2 dá 8 positivo. Menos com menos dá mais. Repito 2, repito menos. Menos 6 vezes 7 dá menos 42. Menos com mais dá menos. Repito esse menos aqui. E aqui, menos 3 vezes menos 5 dá 15. Menos com menos deu mais. Esse menos aqui é desse que eu repeti, tá bom? Não é do resultado, não. Aqui, menos com menos dá mais. Tá? Esse menos é esse aqui que eu repeti aqui. E aqui mais, repito mais, menos 60 dividido por 12 dá menos 5. Observe que eu botei um parênteses aqui para não misturar os dois sinais. Que esse é o sinal da operação de adição e isso aqui é o sinal do 5. Agora eu vou eliminar os parênteses respeitando a regrinha que nós aprendemos na última aula. Quando o sinal que está antes do parênteses e o sinal que está dentro do parênteses são iguais, eu tiro o parênteses e boto o sinal positivo. Quando o sinal que está antes do parênteses e o sinal que está dentro do parênteses são diferentes, eu tiro o parênteses e repito um sinal negativo. Então é o que eu faço aqui. Repito 5, repito mais 8, repito mais 2. E aqui o sinal de dentro e de fora são iguais, troco por um positivo. Então mais 42. Repito menos 15. Aqui o sinal de fora e de dentro são diferentes, repito por um menos. Então menos 5. Ok? Agora fica fácil, né? Agora eu faço 5 mais 8 mais 2 mais 42, que dá 57. Repito menos 15, repito menos 5. Agora eu faço 57 menos 15, que dá 42. Repito menos 5. 42 menos 5, igual a 37. Isso significa que o resultado dessa expressão é igual a 37. Beleza? Na aula de expressões numéricas, a gente vai trabalhar melhor essas coisas aí. Por enquanto, eu deixo para vocês aqui algumas sugestões de exercícios, onde eu quero que vocês realizem essas operações aí, mas no intuito de vocês fixarem as regrinhas de sinais, tá? Da multiplicação e da divisão. Lembrando que mais com mais é igual a mais, menos com menos é igual a mais. E mais com menos ou menos com mais é igual a menos. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Beleza? E aqui na número 2, né, como eu tenho mais operações, por exemplo, aqui eu tenho menos 5 vezes 3 vezes menos 2 vezes menos 5. Vocês vão fazendo por partes, ou pode fazer tudo de uma vez só. Por exemplo, ó, menos, o 3 não tem nenhum sinal na frente, ele é positivo. Então, menos com mais dá menos. Ok? Então, menos com mais dá menos. Aí, menos com menos vai dar mais. Aí, mais com menos vai dar menos. Pode fazer direto ou pode ir fazendo por partes.
E aqui tem que lembrar que primeiro dividir e multiplicar, por último você soma. Beleza? Beleza? Então, até a próxima aula e bons estudos. Valeu!